Que tal ouvirmos hoje a história das estrelas neste dia 2 de junho de 2025? Versão final adaptada com refinamento de estilo. Olá, minha querida estrela. Seja muito bem-vinda ao Astro do Dia, esse cantinho aconchegante onde o coração encontra o céu. Aqui é um refúgio suave, onde todos os dias nos conectamos em silêncio com a sabedoria do universo. Eu sou a sua astróloga, sua companheira de jornada aqui no Astro do Dia, e venho compartilhar com você diariamente os recadinhos gentis que o céu nos envia com tanto carinho. As estrelas continuam a nos sussurrar palavras calmas e serenas. Neste instante, convido você a abrir o coração e escutar com atenção o que o universo deseja lhe dizer. A luz que vive em você pode sim voltar a brilhar com ternura. Já preparou sua xícara de chá bem quentinha? Feche os olhos por um breve momento, respire bem fundo e sinta o abraço leve do cosmos envolvendo este instante precioso. Este momento é só seu, um presente delicado do universo para o seu coração. Agora vamos caminhar bem devagar até os recadinhos que as estrelas nos deixaram hoje. E se quiser, compartilhe um pequeno gesto de gratidão nos comentários, como "Obrigada, Universo" ou "Obrigada, Estrelas". Essas palavras simples criam uma ponte ainda mais linda entre o seu coração e o céu. E minha estrela radiante, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das estrelas. O seu carinho chega até mim como uma estrela suave que brilha no vasto céu da noite. Oi, amada, tudo bem com você? Respira fundo comigo. Hoje é 2 de junho de 2025 e olha só, a Lua acabou de entrar em Virgem ao meio-dia. Essa mudança traz uma energia de organização, cuidado e um olhar mais atento aos detalhes do nosso dia a dia. Sinto essa frequência como um chamado suave para cuidar das pequenas coisas, desde a rotina até as emoções que insistimos em varrer para debaixo do tapete. Sabe aquele sentimento de querer colocar tudo no lugar, inclusive aqui dentro do peito? Pois é, hoje ele fala forte. O sol segue em Gêmeos, iluminando o nosso desejo de troca, curiosidade e movimento. A mente fica inquieta, sedenta por novidades e boas conversas. No céu de hoje, sinto uma dança bonita. A Lua faz trígono com Vênus e Marte, abrindo fluxos de carinho, leveza e pequenas sementes de paixão no cotidiano. Talvez você perceba um convite para gentilmente se aproximar de alguém, ou simplesmente para valorizar quem já está pertinho, sabe? Com Lua também em sextil com Júpiter, ainda de manhã, existe um potencial de expansão emocional. Os sentimentos podem ganhar espaço, mas tudo de um jeito delicado, pé no chão, generoso. Permita-se ouvir, falar e trocar afeto com mais presença. Hoje a vida pede cuidado com os detalhes e com o coração, tudo com muito carinho e doçura, como um abraço apertado no meio da tarde. Recebe essa energia com amor. Áries, 5 palavras para sentir a energia do dia: organização, cuidado, acolhimento, rotina, inquietação. Hoje sinto que a vida te puxa para aquele movimento de arrumar as coisas não só por fora, mas também dentro de você. Sabe quando bate aquela vontade de deixar o quarto em ordem, mas percebe que no fundo tem sentimento precisando de um carinho? É mais ou menos por aí. Tudo ganha significado quando você se dedica aos detalhes, mesmo os bem pequenos. Com a mente um pouco inquieta, você pode reparar em conversas que estavam passando batido, ou notar pequenas atitudes vindo e indo das pessoas ao redor. Esse olhar atento faz diferença, principalmente nas relações. Um gesto de carinho, uma fala mais suave, pode abrir espaço para mais proximidade e até renovar aquela paixonite gostosa do dia a dia, sabe? Mas olha, pode rolar também uma leve inquietação, como se você quisesse que tudo fosse mais rápido. Respira. Nem tudo precisa acontecer agora. Esse movimento de corpo e alma, entre arrumar por fora e lidar com o dentro, é o que te traz verdade durante o dia. Coloque uma intenção ao começar a tarefa de hoje, mesmo que seja algo simples.
Seu coração valoriza pequenas demonstrações de afeto. Permita-se sentir mais, julgar menos. Touro, agora é a sua vez. Vamos sentir junto como está essa energia no ar hoje. A energia do dia para Touro gira em torno de organização delicada, cuidado com gestos pequenos, acolhimento, rotina só que mais sensível hoje, sabe? E um pouquinho de cobrança interna. Hoje é aquele dia que começa quase pedindo um olhar mais suave para suas tarefas, sabe? Tem uma vontade de colocar a casa e o coração em ordem, mas sem pressa, no seu próprio ritmo. Percebe como certas pequenas coisas chamam a atenção, tipo uma mensagem que merece resposta ou um carinho simples numa conversa. Às vezes, o cuidado aparece até num café feito com mais calma. Para quem vive grandes emoções, hoje o amor pode se mostrar miudinho num sorriso, num olhar apoiador, naquela pessoa que caminha lado a lado, mesmo distante. Mas também tem aquela voz crítica querendo organizar tudo demais, e aí bate aquela cobrança. Não se esquece de usar esse desejo de ordem para cuidar do seu bem-estar primeiro. Relações pedem atenção genuína, mas também permitem espaço para respirar. E se pintar algum desencontro, respira. Não é falta de sentimento, só um ajuste fino no jeito de se comunicar. O pequeno hoje pode se revelar enorme no cuidado. Experimente dar um tempo para responder o que mexe com seu coração. Não tenha pressa. Seu afeto, mesmo nas coisas mais simples, faz diferença no mundo de alguém hoje. Gêmeos, começando a leitura do seu dia aqui comigo. As palavras que melhor traduzem a energia de hoje são curiosidade viva, cuidado nos detalhes, leveza nas trocas, organização que pede passagem e aquela inquietação silenciosa no fundo do peito. Hoje é dia daquela vontade gostosa de conversar, sabe? De se abrir para novidades e trocar ideias, mas ao mesmo tempo bate a necessidade de colocar a vidinha em ordem. Tem uma brisa de leveza soprando entre as pessoas, tornando tudo mais doce e espontâneo, mas, o coração pede aquele cuidado extra, quase como arrumar a casa depois de um longo dia. Sentimentos vêm com um tom mais delicado. É como se um carinho pedido fosse respondido com atenção nos mínimos gestos. Para quem está namorando ou flertando, pode esperar um movimento sutil de aproximação nada grandioso, mas um gesto simples, um olhar especial. Na família ou com amigos, existe espaço para conversar sobre tudo, principalmente sobre aquilo que anda meio esquecido no fundo da alma. No meio dessa busca por clareza, talvez surja uma ansiedade de não saber se tudo está no lugar. Mas olha, hoje só de perceber e cuidar já faz diferença. O importante é lembrar que as conexões mais gostosas florescem primeiro nas pequenas coisas. Dica prática do dia. Antes de reagir, faz uma pausa e sente o que realmente precisa dizer. Conselho do coração. Valorize os detalhes. O afeto de hoje se revela no simples, bem de mansinho. Câncer, o horóscopo de hoje começa assim. Palavras da energia do dia. Carinho, organização, presença, rotina, inquietação. Hoje, sinto o dia pedindo um cuidado delicado com o coração, sabe? Aquela vontade de arrumar tudo por dentro e por fora, de ajeitar cada detalhe da rotina, mas sem perder o toque de carinho, inclusive com você mesma. Como se a vida quisesse te mostrar valor nas pequenas gentilezas do cotidiano. Uma palavra doce, um café quente, aquele abraço apertado mais demorado. Tem uma força suave para te ajudar a olhar com mais atenção para quem você ama ou para as pessoas que fazem parte da sua rotina, família, amizades, até colegas de trabalho. Só que ao mesmo tempo, essa inquietaçãozinha que aparece, tipo uma sede de algo novo, também pode dar as caras. Não precisa combater esse sentimento, tá? Usa ele para se aproximar de quem você sente falta, de um jeito leve, natural, sem cobrança. E se bater uma ansiedade, aquela que chega nas entrelinhas, respira. Tudo se ajeita melhor quando você escuta os sinais do seu próprio corpo e respeita o seu ritmo. Hoje, o segredo é abraçar a simplicidade das coisas, conversar de coração aberto e deixar uma sementinha de afeto no que faz. O amor, inclusive,
Encontra jeitos singelos de se manifestar, às vezes num cuidado inesperado, às vezes numa palavra de apoio. Dica prática do dia: se tiver vontade de falar com alguém especial, manda uma mensagem simples, sem esperar resposta imediata. Frase de conselho emocional: teu carinho é refúgio inclusive para você mesma. Leão, vamos começar a leitura do seu dia. A energia de hoje está bem assim: generosidade, organização, paixão, rotina, autocrítica. Hoje o clima é de colocar as coisas no lugar, mas sem se perder na cobrança, sabe? Tem uma vontade de cuidar dos detalhes não só da casa ou do trabalho, mas das relações também. O coração pede uma dose extra de generosidade, aquela vontade de oferecer algo bom para quem convive com você. E olha, tem uma sementinha de paixão no ar, nada escancarado. Mas aquela faísca que cresce devagarinho, seja em algum flerte novo ou num carinho especial com quem já é próximo. Ao mesmo tempo, a rotina pode pesar um pouquinho, dar aquela sensação de mesmice. E se bater um pouco de autocrítica, tenta suavizar. É dia de lembrar que se esforçar tá lindo, mas se cobrar demais, pode tirar um pouco da leveza. Vale a pena abrir espaço para conversas bacanas, trocar afeto com mais atenção. E se puder, valorizar aquilo que já existe de bonito aí na sua volta. No fundo, é como se o universo te soprasse no ouvido. Cuida do que é seu com carinho e deixa o amor acontecer nos gestos simples. Não tente resolver tudo de uma vez. Um pequeno passo, de cada vez, já é o bastante hoje. Gentileza com você mesma é o melhor ponto de partida para qualquer transformação. Virgem, teu momento chegou. Vamos sentir juntas? As palavras que desenham a energia de hoje para você são cuidado, presença, leveza, rotina e inquietação. Hoje, sabe, o dia vibra como aquele sussurro suave que pede um pouco mais de delicadeza. É como se o mundo te convidasse para organizar não só o que está fora, mas também o que pulsa aí dentro. Sabe quando a gente sente vontade de dobrar as roupas, arrumar a casa, mas na verdade precisa mesmo é dar uma ajeitadinha no coração? Hoje esse chamado vem mais forte. Por trás da correria e das tarefas, tem um desejo de fazer tudo com presença e ternura, até os detalhes que ninguém vê. Não estranha se a mente ficar cheia de perguntas, com aquela inquietação curiosa de gêmeos soprando ideias novas e vontades repentinas de conversar. Só cuida para não se perder nos minuciosos pensamentos, respira, volta para você, observa o que sente. No amor, pequenos gestos dizem muito. Um carinho inesperado ou aquele bilhete deixado na mesa. Às vezes é assim, no simples, que se planta uma sementinha de paixão renovada. E olha, mesmo se pintar ansiedade, tenta lembrar, cada coisa no seu lugar e seu tempo. A maior beleza do dia pode estar nessas pequenas continuidades e no cuidado que você oferece, tanto para si quanto para os outros. Dá uma olhadinha nos detalhes antes de terminar qualquer tarefa. Isso traz paz. Permita-se ser gentil consigo, principalmente nos dias agitados. Libra, vamos começar a leitura do dia. A energia de hoje para Libra pode ser resumida assim: troca afetuosa, delicadeza nos detalhes, pequenas alegrias do cotidiano, organização, insegurança leve. Olha, sabe aqueles dias em que a gente sente vontade de colocar a vida e o coração um pouquinho mais em ordem? Hoje está bem desse jeitinho pra gente de Libra. Tem um cuidado quase silencioso pairando no ar. Ele começa nos gestos pequenos, naquela gentileza que brota sem esforço. Seja para o outro ou para a gente mesma. Sinto que as relações ganham espaço, não de forma intensa, mas através de gestos sutis, bilhetinhos, mensagens curtas, olhares cheios de intenção. Nada de pressa, nada de peso. Só aproximação carinhosa, sabe? Claro, vem também uma leve incerteza pairando aqui dentro. Às vezes, bate aquele medo de não dar conta de tudo o que é esperado. Mas, olha, não se cobre demais. O segredo tá no passo curto. Um pequeno cuidado na rotina. Alinhar algo fora do lugar, dar atenção para algum sentimento que estava esquecido ali no cantinho do peito. No amor,
pequenas demonstrações viram aconchego verdadeiro. Na família ou amizades, escuta com gentileza. E na vida prática, capricha naquele detalhezinho, ele faz diferença. Permite-se viver o afeto nas miudezas, sem grandes expectativas, só presença e carinho. Se hoje o dia pesar, faz uma coisinha de cada vez. Organiza teu espaço enquanto ouve tua música preferida. Pequeno ritual, grande alívio. Confia. É na delicadeza que mora o verdadeiro valor do seu sentir. Escorpião, vamos sentir juntas o que vibra nesse dia. Palavras da energia do dia. Cuidado, acolhimento, detalhes, movimento, tensãozinha interna. Hoje é um daqueles dias em que a vida vai convidando a gente a cuidar não só das coisas lá fora, mas também do que tá meio bagunçadinho aqui dentro, sabe? Tem uma vontade de organizar a rotina, mas com um olhar mais carinhoso para os próprios sentimentos. No fundo, parece que tudo pede uma ordem suave. Uma limpeza emocional, como varrer a alma devagar, sem pressa. O coração pode sentir um certo movimento. Pequenos desejos de conversar, se aproximar ou até reencontrar alguém especial. É um momento bom para observar como pequenas atenções e gestos mudam todo o ambiente ao redor. Às vezes vem aquela tensãozinha, um incômodo leve, mas hoje dá para atravessar isso com delicadeza. Relações ganham força se a troca for generosa, com palavras sinceras ou até com um silêncio compreensivo. No amor, as nuances ficam mais visíveis, cada detalhe faz diferença. No dinheiro, cuidado com as mínimas distrações. E família talvez seja dia de perceber o quanto todo mundo precisa de uma dose extra de acolhimento. Hoje, experimente escrever ou falar em voz alta sobre um desejo simples do seu coração. Permita-se ser gentil com cada sensação, mesmo aquela que parece te desafiar um pouquinho. Sagitário, a energia de hoje pulsa assim no coração do Sagitário. Alegria discreta, curiosidade expansiva, cuidado nas relações, organização cotidiana e aquela leve inquietação. Hoje é daqueles dias em que a nossa vontade de sair por aí, desbravando a vida, encontra um convite sutil para olhar com mais carinho para o que está perto. Sabe quando dá vontade de organizar a mesa, ajeitar a agenda, ou até abrir espaço para as histórias que ficam ali no fundo da nossa mente? Pois é, essa energia chega doce, como um lembrete para cuidar dos detalhes, inclusive daqueles que a gente sente, mas nem sempre dá nome. Está tudo mais sensível, as trocas ficam delicadas e um simples carinho ou palavra pode transformar o clima do dia. Na família, talvez role aquela vontade de se aproximar mais, perguntar como alguém está, ou dividir uma lembrança gostosa de outros tempos. No amor, o céu está fértil para semear pequenas gentilezas, cultivar algo novo mesmo no cotidiano de sempre. Mas, ao mesmo tempo, há um certo incômodo sutil, uma inquietude, tipo sede por novidade, misturada com a necessidade de se sentir útil, presente como se o coração quisesse bater forte, mas o corpo pedisse leveza, rotina, harmonia. O segredo é ir devagar, sem atropelar o próprio ritmo ou o do outro. Hoje, a verdadeira aventura talvez seja se permitir ouvir alguém de verdade, mandar mensagem para quem faz falta, ou até só organizar o próprio canto para se sentir em paz. Tenta começar uma conversa gentil ou faz um carinho simples em quem está por perto. Às vezes, um gesto pequeno faz tudo mudar. Quando você se cuida e cuida do detalhe, a vida devolve em pequenas alegrias que aquecem por dentro. Capricórnio, vamos abrir esse espaço para sentir como o dia está chamando. As 5 palavras que resumem a energia de hoje são acolhimento, organização, gentileza, dúvida, rigidez. Hoje é daqueles dias em que a vida parece pedir uma estrutura mais amorosa. Sabe aquela vontade de colocar os pingos nos is, tanto nas tarefas quanto dentro do coração? Pois então, está muito presente. O clima está favorável para ajeitar as pequenas coisas que às vezes deixamos para amanhã. E, no meio disso, sinto que o coração também pede esse mesmo cuidado. Capricórnio costuma ser focada, mas olha hoje,
a energia convida para fazer isso com mais delicadeza, sem tanta cobrança. Relacionamentos, tanto no amor quanto na família, se beneficiam muito se você mostrar esse lado mais caloroso, deixando as palavras e gestos gentis fluírem. Só precisa cuidar para não escorregar na rigidez, aquela postura de querer controlar cada detalhe, pode bater, principalmente quando aparece alguma dúvida ou algo foge do planejado. Mas confia, às vezes, as coisas mais bonitas surgem justamente desses desvios inesperados. Valorize quem caminha ao seu lado, seja com uma palavra carinhosa ou ouvindo de verdade as pequenas histórias do dia. No fundo, tudo gira em torno desse equilíbrio entre cuidar e se permitir suavizar a rotina. Hoje, se sentir o peso do dia, para um minuto e escuta o seu corpo, ele sempre dá sinais. Abrir espaço para ternura pode transformar o jeito que você vive até as tarefas mais comuns. Aquário, vamos começar com a sua energia de hoje. As 5 palavras da energia do dia são cuidado, organização, gentileza, adaptação, inquietação. Olha, Aquário, hoje é daqueles dias em que a alma pede um pouco mais de ordem, mas sem aquela cobrança pesada, sabe? Sinto como se a vida te chamasse para olhar com carinho para os detalhes da sua rotina. Talvez seja arrumar a mesa, ajeitar a agenda ou até cuidar de alguma emoção que ficou esquecida ali num cantinho do peito. A vibe geral fica mais prática mesmo, mas de um jeito gentil. Os sentimentos querem espaço, mas pedem leveza. Nada de drama, só honestidade e ternura. Sabe aquela sensação de querer se aproximar de alguém, mas sem perder o seu ar leve e livre? Hoje, isso pode acontecer mais fácil. As trocas estão suaves, amantes da verdade que você é. Então aproveita para fazer aquela conversa gostosa, mandar uma mensagem, mostrar afeto de um jeito simples. No fundo, há um convite para adaptar as expectativas, aceitar que nem tudo vai estar no lugar perfeito. Mas o mais importante é sentir esse cuidado sincero no coração. Relacionamentos ficam mais gostosos quando você pratica gentileza, até nas palavras pequenas. E o dinheiro? Devagar e sempre, hoje é dia daquele controle consciente, sem exagerar nem se cobrar demais. Tenta, pelo menos uma vez hoje, organizar um cantinho seu com carinho, seja sua bolsa, seus pensamentos ou um pedaço da casa. Cuidar do detalhe, às vezes, é a forma mais bonita de lembrar que você também merece esse cuidado. Peixes, vou começar trazendo a sua energia especial de hoje. As 5 palavras da energia do dia são acolhimento, generosidade, delicadeza, ordem, preocupação. Olha, hoje é aquele dia que dá vontade de arrumar tudo. Não só aquilo que está fora, mas principalmente o que está bagunçado aí dentro. A vibe está super voltada para o cuidado, para o detalhe, para aquele olhar sensível, para as coisas pequenas, inclusive para as emoções que você guardou e às vezes nem lembra que estavam ali. Sabe quando parece que para dar conta do lado de fora é preciso primeiro ajeitar o coração? Pois é, tem uma doçura pairando no ar, um espaço para conversar com quem você ama, inclusive com você mesma. Pode perceber algo bonito surgindo nos gestos simples. Um carinho inesperado, uma mensagem leve, é aquele olhar carinhoso de alguém que já está por perto. Hoje, as relações pedem atenção, mas tudo com suavidade. Não é hora de forçar, mas de sentir. No fundo, há a oportunidade de trazer generosidade para o seu dia, mesmo que algo te deixe levemente preocupada ou insegura. Esse medo baixinho não precisa dominar. Ele só te lembra de fortalecer raízes, de buscar firmeza no modo como se cuida do corpo e do coração. O segredo é não se cobrar tanto. Permita-se sentir, falar, arrumar as emoções com carinho, sem pressa. Experimente organizar uma pequena parte da sua rotina hoje mesmo, que seja só a mesa, só o travesseiro, só um pensamento. O que é cuidado, quando vem do coração, transforma o dia e acalma até o sentimento mais inquieto.
E assim, queridas, seguimos para o encerramento de nosso encontro sob as estrelas. Hoje, as emoções nos guiaram por caminhos de autodescoberta e compaixão. Que você possa levar essas reflexões ao coração e deixar que elas floresçam. Se hoje não foi sobre grandes respostas, talvez tenha sido sobre escutar melhor seu coração. Até a próxima, com carinho e luz.